Olá, tudo bem? Eu sou a professora Dorinha, professora de arte. Estarei com vocês mais uma vez nessa nossa aula, a aula de número 12. E com certeza vocês, alunos do 7º ano do ensino fundamental, têm acompanhado as nossas aulas e eu já agradeço por isso, certo? Eu quero fazer uma correção, que na última aula eu falei para vocês que a aldeia Machacali era de origem do estado de Mato Grosso do Sul, mas eu errei, fiz uma citação errada, é de Minas Gerais, tá bom? Então, a aldeia Machacali, ela é do estado de Minas Gerais, certo? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Nós vamos continuar falando sobre música, só que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o registro gráfico tradicional. É claro que vamos falar do não convencional também, mas mais especificamente do tradicional. Então vamos lá. Eu quero perguntar para vocês o seguinte: você toca algum instrumento? Você sabe o que é uma partitura convencional ou tradicional e uma partitura não convencional? Você já viu uma partitura? Você conhece as notas musicais? Sabemos que são 7, né? Mas você conhece? Bem, vamos falar sobre isso e mais algumas coisas no decorrer da nossa aula de hoje, certinho? Vem comigo. Bem, acompanha comigo como tudo começou. Vamos entender um pouquinho de onde vieram essas notas musicais que nós conhecemos hoje. Vamos lá. Foi no período da Idade Média que um monge beneditino italiano chamado Guido d'Arezzo, interessado em possibilitar a interpretação fiel das peças musicais e ainda facilitar o aprendizado de seus alunos, que criou uma escala musical que mudou o mundo da música, estabelecendo um importante momento histórico para essa arte, a música. Foi aí que d'Arezzo escolheu uma canção em latim, que é cantada em dedicação a São João Batista, e criou nomes para a altura de cada som, ou seja, as notas musicais, usando as primeiras sílabas de cada verso da primeira estrofe. Acompanhe aí. Nessa imagem nós temos o hino a São João Batista, que foi um hino que d'Arezzo utilizou. Temos a tradução aí ao lado. Temos aí a partitura que foi usada, essa primeira estrofe do hino Uticit Lax, em notação quadrada sobre tetragrama, que a gente vai ver uma diferença para o que nós vamos conhecer de pentagrama. E nós temos os nomes originais e os nomes atuais. Vamos para o hino a São João Batista em latim. Veja que está em negrito aí as iniciais de cada linha, onde essas iniciais ele colocou de propósito para formar, né, posteriormente os nomes das notas musicais, certo? Então nós temos aí Uticit Lax, Resonare Fibris, Mira Gestorum, Famuli Tuorum, Solve Polluti, Labi Reatum, Sancte Loanis. Então vejam que as primeiras sílabas, né, de cada frase, de cada linha, você tem o início as iniciais compõem o nome das notas musicais que nós vamos conhecer posteriormente. Então a tradução fica: para que nós, teus servos, possamos claramente o milagre e a força dos teus atos, absolve nossos lábios impuros, São João. Então essa é a letra do hino a São João Batista. Aí nós temos os nomes originais: Uti, né, que corresponde à nota Dó, né, que é o nome atual, que ele primeiro criou o Uti, depois, anos depois, né, ela foi mudada para Dó, certo? Aí nós temos o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá e o Si, tá? Que o Si também antes era só o S, né, também foi mudado para o Si, certo? Então essas são as notas musicais e de onde elas vieram.
Agora vamos falar um pouquinho sobre notação musical. Acompanha comigo. A escrita musical é universal, chamada de convencional ou tradicional, pois sua linguagem é reconhecida em qualquer parte do mundo, independente de idiomas. Serve para execução tanto vocal como instrumental de músicas. Vamos conhecer alguns sinais gráficos. Primeiro, vamos começar com a pauta, ou conhecido também como pentagrama. Pentagrama porque são 5 linhas, certo? Então, conjunto de 5 linhas paralelas e 4 espaços. Se houver necessidade, podem se acrescentar linhas suplementares, tanto superiores como inferiores, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, nós temos aí, contando sempre de baixo para cima, primeira linha, primeiro espaço, segunda linha, segundo espaço, terceira linha, terceiro espaço, quarta linha, quarto espaço e quinta linha. Se precisar, haverá uma linha suplementar após a quinta linha e assim sucessivamente, ou antes da primeira linha e assim anteriormente, tá bom? Então, essa é a pauta ou pentagrama. Bem, as notas musicais, né, são os sons musicais conforme o seu lugar no pentagrama ou a pauta. Elas podem ser posicionadas abaixo, acima ou ainda sobre as linhas do pentagrama ou da pauta, como vocês podem ver aí na imagem. Então vejam que o primeiro dó, ele começa numa tonalidade mais grave e ele vai subindo, tá? Até chegar ao mais agudo, certo? Então, quanto mais desce, quanto mais embaixo nas linhas, nas primeiras linhas, os sons são mais graves. E quanto mais para as últimas linhas, quinta linha, por exemplo, os sons são mais agudos, certo? Então, eu vou fazer aqui na flauta essa sequência para você ouvir essa ascensão, né, vamos dizer assim, esse crescimento das notas musicais. Então, nós temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, tá? Então, vejam que ela vai subindo, né, vai ficando mais aguda. Então, ó, assim. Perceberam? Né? Então, ela vai ficando, né, do mais grave, do dó mais grave para o mais agudo. Novamente, ó. Viu? Então, nós temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aí continua. Ré, Mi, Fá. Então, quanto mais você vai subindo, mais agudo. Alguém até já disse que as linhas, tanto para cima quanto para baixo, elas são infinitas, dependendo de como a pessoa consegue fazer essas notas, né? Claro que vai ficando mais agudo e também mais grave, certo? Então, vamos lá, continuando. Nós temos também as oitavas, né? Chama-se oitava o conjunto de notas que vão de dó a dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Nós temos uma oitava. Diferente da escala, que é uma sequência de sons. Observe a imagem a seguir. Temos um exemplo de uma oitava e uma escala crescente, que ela vai crescendo, tá bom? Então, nós temos aí a imagem das teclas de um piano. Nós temos a primeira oitava, a segunda oitava, até a sétima oitava, certo? Então, mas para a gente se basear, nós temos aí a oitava central, que é a quarta oitava, é o dó central. Essa letrinha C4, né? O C simboliza o dó, tá bom? Então, ali começa, é o teu parâmetro, né? Para baixo, você tem os tons mais grave e para cima, né, para a sua direita, você tem os tons mais agudos, certo? Então, vamos lá. As figuras musicais ou rítmicas, a gente já falou sobre isso aqui, né? Então, vamos recordar. São símbolos para representar os tempos musicais. Elas podem indicar som ou pausa, certo? Então, nós temos aí
na imagem que vocês podem observar, a semibreve e temos a pausa da semibreve. Temos a mínima, a pausa da mínima. A semínima, a pausa da semínima. A colcheia, a pausa da colcheia. A semicolcheia e a pausa da semicolcheia. Então, a pausa são essas que estão no pentagrama e as figuras, né, dos sons são essas que estão aí abaixo, certinho? Então, vamos lá. A clave de sol. Vejam nessa imagem, a clave de sol é essa, com certeza vocês já viram em algum lugar o desenho da clave de sol. Por que que é clave de sol? Porque o desenho ele começa exatamente em cima da linha, que é a segunda linha, de baixo para cima, onde se encontra a nota sol, tá? Como vocês podem ver na imagem aí abaixo. Certo? Então, por isso que se chama clave de sol. Existem outras claves também, a clave de fá, mas a gente vai ficar hoje só com a clave de sol, certo? Então, a clave de sol, ela começa aí na segunda linha, tá? Para identificar onde que está a nota sol, certo? E aí você vai ter essa clave de sol sendo utilizada muito para vozes, para instrumentos. Das claves, ela é a mais utilizada, certo? Então é essa figurinha que fica no cantinho do pentagrama, beleza? Bem, e uma partitura não convencional? A gente viu que a partitura convencional ou tradicional, ela é utilizada em qualquer parte do mundo. Se a gente pegar, por exemplo, a Nona Sinfonia de Beethoven, a partitura da Nona Sinfonia de Beethoven, qualquer músico vai poder tocar aqui no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo ele vai poder pegar essa partitura e tocar, porque ela é universal. Já a partitura não convencional é uma partitura que você pode criar, né? Então acompanhe aqui comigo. Chamamos de partitura não convencional os registros de qualquer pessoa ou que qualquer pessoa pode fazer utilizando símbolos de acordo com sua conveniência. Onde a bolinha azul é bater palmas, né? O triângulozinho vermelho é bater o pé no chão e a hastezinha verde, né, é o momento do silêncio. Então você pode fazer aí nessa sequência que está organizada aí nas linhas, certo? E você pode criar também a sua própria partitura não convencional. Relembrando o que nós estudamos hoje. Falamos sobre a escrita musical, que foi Guido D'Arezzo que trouxe para nós essa novidade. Falamos sobre a pauta, o pentagrama, as notas musicais, a oitava, as figuras musicais ou rítmicas, a clave de sol e a partitura não convencional. Vamos para a nossa atividade. Bem, a atividade de hoje é o seguinte. Vamos criar uma partitura não convencional. Observe o exemplo e crie a sua partitura. Lembre-se de colocar a legenda para as figuras que você usou na sua partitura não convencional. Compartilhe com seus colegas da sua turma e veja se consegue realizar a prática uns dos outros, tá certo? Então coloque o seu colega para fazer a sua partitura e faça do seu colega, façam essa troca, certo? Não esqueça de fotografar a sua partitura e enviar para o seu professor. Beleza? Gente, eu fico por aqui, que vocês se cuidem, não esqueça de acessar a plataforma Eduque e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!